que já era velho. Deus passou Ana quantos anos clamando por um filho? Estava tudo bem, Israel. Mas quando chegou o tempo que Deus disse, ela precisa de um filho e eu preciso levantar um profeta em Israel, darei a Ana, porque ela disse que o filho que ela quer simplesmente ter um filho, porque ela é amargurada, porque não deu nunca um fruto do ventre dela. E aí, para ela ter um filho, ela vai doar e eu vou levantar este filho como profeta dentro de Israel. E a Bíblia diz que Samuel, com 5 anos de idade, recebeu o chamado para exercer já o seu chamado de profeta em Israel. E a Bíblia diz que Samuel, aleluia, glórias a Deus, aquele jovem foi escolhido lá no ventre de Ana. Ana ainda nem sabia que já tinha no ventre dela um feto. Deus já tinha decidido, te darei as nações. Está lá no Salmo 2, está também no livro do profeta Samuel, está também, aleluia, glórias a Deus, em várias passagens bíblicas nós vamos ver falar da promessa de Samuel. Está lá em Jeremias, podemos ver lá no capítulo 1 de Jeremias, nós vamos ver a história, a promessa. Não existe, igreja, idade para se chegar a Deus. A palavra de Deus vai dizer que quanto mais cedo, melhor. Nós vemos aqui, olha, no capítulo 1 de Jeremias, o chamado de, aleluia, glórias a Deus, de Jeremias, nós vamos ver lá o chamado de Samuel, nós vamos ver quantos homens, crianças que foram, aleluia, glórias a Deus, tocha viva nas mãos do Senhor, mas o chamado veio ainda novinho. Nós vemos aqui a palavra de Jeremias, filho de Elquias, do sacerdote, que, aleluia, estava em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Aleluia, glórias a Deus. Ele era filho, aleluia, no 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias era uma criança, já era, aleluia, glórias a Deus, já tinha sido, aleluia, entregue o cargo de profeta. Jovem, poderia ser jovem, não, ele era bebezinho. E Samuel, igreja, Ana deu ainda sem ele ser formado no ventre, e Deus recebeu. Muitos de nós, quando a gente vê mães que muitas vezes perdem um filho, não aceita entregar, não quer entregar de jeito nenhum. Muitas vezes fica com a depressão, muitas vezes fica até louca mesmo, porque não aceita fazer a entrega ao Senhor. Quem somos nós, igreja? A palavra de Deus vai dizer que nós temos que dar o melhor para Deus. Aí alguém vai dizer assim: o melhor que eu
igreja, dar o melhor para Deus é ofertar. O único que é isento de oferta é Satanás, porque ele não teve filho para ofertar. Mas todos nós temos o que ofertar ao Senhor. Mas temos também que tratar o nosso eu, o egoísmo. Colocar, aleluias, glórias a Deus, o nosso entendimento de que aqui nessa vida nós somos peregrinos e passageiros. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, tudo que nós temos é do Senhor. Se o Senhor resolver pedir, levou. Para que viver enlouquecendo, ficando louca, chorando, gritando, jogando pedra revoltada? Entrega, Senhor, já que o Senhor levou. Hoje eu oferto, meu Deus, aquela vida ao Senhor. Se o Senhor tivesse me dito, eu já teria ofertado. Mas já que o Senhor levou, tira toda dor que está no meu coração, todo espírito de egoísmo, tira tudo que não vem de ti e me ensina a ofertar, Senhor. É isso, igreja, a oferta é dar o melhor. Se o teu filho é o melhor e Deus pediu, aceita a oferta. Entrega. Tem a hora da entrega. Glórias a Deus. Davi amava o filhinho dele, mas passou 7 dias lá de joelhos chorando. Pedindo pela vida do filho. Na hora que Deus levou, ele vestiu a melhor roupa e foi ofertar seu filho ao Senhor. E é assim, igreja, que nós temos que ver a obra de Deus. É o melhor que nós temos. Do mesmo jeito é a nossa presença, é a nossa vida com Deus. O melhor nós temos que dar para Deus. Não é para qualquer uma outra coisa. E nós vemos aqui, igreja, qual é a diferença, igreja? Qual é a diferença? O Senhor está dizendo neste texto, Ele está mandando uma mensagem para uma igreja, Ele está pessoalmente falando com a igreja de Laodiceia, porque Ele estava preocupado com o que estava acontecendo. As obras dentro da casa do Senhor, o Senhor sabe a obra de mim, que estou dentro da casa de Deus, louvando e adorando o Senhor. Ele conhece as minhas obras e também conhece aquele que é ouvinte da palavra de Deus, que vê, aleluias, glórias a Deus, sabe o que o ouvinte também está fazendo. Tudo Deus tem domínio, porque Deus tem controle de tudo. Nada passa desapercebido no raio-x do Senhor. Todas as obras, seja ela de vida ou de morte, o Senhor sabe quem é o dono daquela obra, quem fez aquela obra, quem praticou aquela obra. Então a palavra de Deus, ela vai dizer, o morno, o crente morno, igreja, que é o pior, a pior espécie, segundo a palavra está dizendo. Deus está dizendo que vomitar-te-ei da minha boca o morno. Ele está dizendo. Este é egoísta. É egoísta. Ele está sempre acomodado, não tem prazer em nada para Deus. Vai porque vai, porque vai. É como fosse uma folha, vai para qualquer lugar. Para a casa de Deus eu vou também. Mas igreja, aquele que tem mesmo, aquele que é o crente quente na presença de Deus, ele é diferente. Mas tem também o crente que o Senhor fala aqui, que ele aceita o frio. O crente frio, igreja, ele pode se juntar à igreja, se fortalecer dali, o calor humano vai aquecer e vai ficar quente. Mas o morno, igreja, ele é mais, aleluias, glórias a Deus, já absoluto. Porque ele é desobediente. Ele é egoísta, ele é falso, ele é mentiroso, ele é perseguidor. Tudo isso está no crente morno. Ele é praticamente, a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Ele é egoísta. Ele não reconhece a soberania de Deus, não reconhece que o melhor que eu tenho é para Deus, é para ser ofertado a Deus. É Ele o dono da vida. Aleluias, glórias a Deus. Nós vemos, igreja,
também lá em Provérbios 29, nós podemos ver, o livro de Provérbios ele vai falar muita questão da nossa estadia dentro da igreja. Né? Glórias a Deus. Provérbios 29, verso 1, nós podemos também ver. Porque, igreja, aleluias, glórias a Deus, nós temos que meditar na palavra do Senhor, na Bíblia todinha. Porque a Bíblia, ela é o conselho, os conselhos que está na Bíblia são conselhos de vida. É o que nós precisamos ter condições de aprender a ordenância do Senhor. O Senhor, ele chega a comparar, o crente frio ainda pode se aquecer, mas o crente morno, ele se acostumou, igreja. Para onde convidar, ele vai. Primeiro sinal de crente morno. Morno é a mesma coisa de morto, igreja. Está quase frio, também está quase quente. Nunca você vai saber como é que está o crente morno. Ele pode estar quase frio, quase quente. Mas Deus está falando de crente frio ou quente. Não pode ser morno. É a pior espécie de crente, segundo a palavra de Deus, é o morno. Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui o verso 1 do capítulo 29, do provérbio 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Será morto, igreja, sem que haja mais cura. Porque é o próprio Deus que está dizendo. Isso acontece com aquele que é morno. Se eu estou morno, para mim gelar é daqui para ali. Para esquentar é mais difícil. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas nós vamos voltar lá para a palavra, vamos concluir na leitura, né, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Pregar Apocalipse é um livro que você prega um versículo, igreja, e você vai trazer a noite todinha a palavra e não falta. Porque Apocalipse é um livro de revelação. Para quem não sabe, a Bíblia, aleluias, glórias a Deus, anterior, ela era o livro de Apocalipse, não tinha esse livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse seria o livro de Daniel. Aqui seria o livro da revelação. Glórias a Deus. Mas como a Bíblia foi, né, igreja, aleluias, glórias a Deus, renovada, hoje dificilmente a gente encontra uma Bíblia que tem o nome de Apocalipse e Daniel e a revelação no Apocalipse. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quando nós vemos aqui, igreja, mas o crente, aleluias, glórias a Deus, lá no verso, nós podemos ver no verso 16, glórias a Deus, 16, assim porque és morno e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Igreja, quem, aleluia, glórias a Deus, está falando é a palavra. Eu não estou falando nada, eu apenas estou lendo o texto. Glórias a Deus. Mas o Senhor, ele dá um conselho. Ele está mandando este conselho para a igreja de Laodiceia, porque, como ele diz na palavra, a mesa ainda está posta, ainda há conselho, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que haja os olhos com colírio
para que vejas. Porque, igreja, o morno também está cego. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos, igreja, o 19 e o 20. O verso 19 e o 20. Eu repreendo e castigo. Aleluia, glórias a Deus. Eu repreendo, é o verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. É um conselho, igreja, que Deus está dizendo aqui para a igreja do Senhor. Estás quente. Cada dia está mais perto de Deus, está procurando ficar mais presente em tudo na igreja. Também, igreja, nós precisamos, igreja, nós vemos lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 29,